Deus existe? Ora, isso é um problema. Para o imbecil não é. Ele já disse logo de cara. Eu não acho. O imbecil normalmente não tem problema. É por isso que a gente diz que o papacaco sabe tudo. Então, eu creio que é muito importante parar um pouquinho para verificar em que condições o medíocre já tem uma opinião formada sobre o assunto. O sábio normalmente vive em dúvida. Então, se ele se coloca como um camarada cheio de opiniões, ele não é sábio, ele é um papacaco, um sabe-tudo qualquer. Ao se perguntar se Deus existe, a pessoa inteligente se vê diante de um problema. Será que existe? Será que não existe? Isso é um problema que estabelece um outro problema, que coloca a minha existência, aquilo que eu sou, o que eu sou. Se eu sou originado por Deus, então eu seria originado de uma inteligência. Ou, se eu não descendo de Deus, então do quê? De onde eu venho? Se é um problema sério. O que eu sou entra em questão quando a pergunta é: Deus existe? Que a pessoa, ao negar a inteligência da natureza, que seria a inteligência de Deus, ele nega a própria inteligência. Por quê? O homem é um ser natural. É essa a lógica. Mas os sábios foram tão atrevidos que, lá no começo, na filosofia, eles colocaram que a natureza é racional. Puxa vida, não é só inteligente, é racional. É muito mais do que inteligente. Porque inteligente, uma ameba é. Qualquer bichinho é inteligente. Vejam vocês que qualquer bichinho foge, se afasta de um estímulo negativo. Fala da ameba, você coloca ela debaixo de um microscópio e arranja uma agulha e cutuque a ameba, ela se afasta. Porque ela não é burra, gente. Ela tem uma solução inteligente, ela resolve um problema relacionado com o prazer e o desprazer. A gente pode dizer que ela prefere o prazer do que o desprazer. Então, inteligente nós podemos dizer que qualquer um é. A racionalidade é a questão. E entre os homens, uns são mais racionais e outros são menos. E vejam vocês que houve sábios que disseram que a natureza era racional. E esta racionalidade da natureza se apresentaria na essência daquilo que você percebe pelos sentidos. A ideia é simples. As aparências enganam. A aparência não diz o que é uma pessoa. Todavia, o contato que nós temos é com a aparência. Experimentalmente, empiricamente, cientificamente, o nosso contato é com aquilo que nós podemos perceber por meio dos sentidos. E o desafio do sábio é ultrapassar o véu de Maia. O véu de Maia está presente naquilo que é chamado de filosofia hindu, que é uma grande ilusão que esconde a verdadeira realidade. A aparência esconde a verdadeira essência das coisas, ela é uma ilusão. E o conhecimento significa rasgar esse véu para poder ver aquilo que é a essência, a realidade das coisas. É um conhecimento metafísico. E assim como aquele sabe-tudo idiota que diz que Deus não existe, nós vamos encontrar muitos idiotas que
vão querer classificar o outro por fazer metafísica. Não, mas você é metafísico. Como se você fosse um... Porque isso é preconceito, gente, isso não é sabedoria. É preciso entender que os pobres coitados andam cheios de preconceitos. Os preconceitos fazem parte justamente da grande ilusão que eles vivem na vida. Eles precisam e querem se sentir superiores a outros e criam um poleiro mental, um galinheiro no qual ele se coloca num puleiro razoavelmente alto e dessa altura desse puleiro ele classifica os outros, né? No sentido de preconceituar esses outros. Preconceituar não é um estudo, não, científico. Ele não tem esse fundamento que embasa a classificação. Ele tem um pré-conceito, ele não tem um conceito. Eu digo que o camarada é gay, é homossexual, não tenho nada contra isso. Se você duvidar, eu provo para você que ele é gay. Eu digo para você, tem um barzinho lá que é só gay que frequenta, tá bom? E nós vamos para lá, viu, irmão? Entendeu? Chegando lá, eu digo, olha, irmão, tá vendo o cara dançando com homem? Você diz, mas o que tem em dançar com homem? Aí ele usa aquilo que eu ensinei para ele, ele usa contra mim. As aparências enganam. Aí eu digo, irmão, veja, estão se beijando na boca os dois. Ele diz, mas é um simples beijo. É um gesto de carinho, um gesto de amor, não tem nada demais. Aí eu vou embora. Vocês acham que eu vou ficar perdendo o tempo com o alemão? Vou. Pior que vou, porque eu adoro o alemão. Eu gosto muito do alemão. Não sou gay, nem ele é. Mas a demonstração de amor não vai ser beijar a boca do alemão. Vai ser, alemão, por favor, vamos conversar. Você parece que não sabe nada da vida, meu querido. E vou tentar explicar para ele, vou ficar horas, dias, meses, anos, para ver se eu consigo abrir os olhos do alemão. Vai ser dureza. Porque é uma questão de ordem genética, né, irmão? Então, como eu ia dizendo, esses sábios chegaram a afirmar, não que a natureza é inteligente, mas sim que a natureza é racional. Isso é um absurdo, diria aquele mesmo xarope lá atrás, né? Que recriminou a metafísica com o seu preconceito. Ele não demonstra que o camarada é gay, viu, irmão? Ele diz que o cara é gay, taroco, meu. Eu, de jeito nenhum, que é isso? Isso é coisa pra... Eu não quero perto de mim, se vier falar comigo eu não conheço. Então, ele está demonstrando toda a sua aversão e toda a sua superioridade. Quando ele diz aquele camarada é gay, ele já está se colocando e dizer, eu não. O que ele quer dizer com isso? Ele é gay e eu não. Que ele é melhor do que o outro, porque nós viemos de uma tendência machista. Eu sou macho, ele não é. Logo, eu sou melhor do que ele. E esse idiota que nos chama de metafísico, de uma maneira preconceituosa, provavelmente nem saiba o que é metafísica, porque metafísica é um conceito meio complexo. Da mesma maneira ele diz isso e não percebe que ele está querendo limitar o pensamento racional do homem. É tão idiota o camarada que não percebe que essa limitação é uma repetição de opinião dos outros. Ele não parou nunca para poder estudar, para verificar que a metafísica é o mais alto nível de elevação mental do homem, porque trabalha com abstrações no seu mais alto nível. E então esse mesmo idiota vai dizer, mas racional é um processo psíquico.
E a natureza não tem cérebro, tem, ainda fala gozando com a cara da gente, achando que é esperto, muito superior. A natureza não tem cérebro. É tão idiota o camarada que não percebe que o homem é um ser natural. E tem cérebro. Não, Vitor, presta atenção que você vai resolver essa dúvida já. O que é um processo? Alguma coisa que se movimenta de um certo modo, que é quando você fala um caminho. Então, de que processo o sábio está falando quando ele diz a natureza, quando ele diz que a natureza é racional? Ele está falando do movimento de formação dos seres, de desenvolvimento de seres, daquilo que acontece na natureza. As estações do ano, as relações entre planetas, entre astros, estrelas, enfim, todo movimento existente na natureza, o sábio diz que é racional. A psicologia racional demonstra por que a natureza é racional. É mole. É mole. Como que eu demonstro? Eu digo, olha, há um processo que é racional na natureza. Por racional, eu estou querendo dizer que há um encadeamento racional nesse movimento. O que é um acontecimento racional? É um acontecimento onde algo se dá em razão de uma sequência de causas e efeitos dirigido num sentido. A gente já aprendeu que esse sentido é a evolução. Evolução. O movimento se dá em termos de evolução. Esse processo se dá, então, para uma finalidade, para um fim, para um destino, e o processo que acontece ali, eu digo que é racional, por este encadeamento lógico, muito complexo, aliás, e que não está presente na aparência. Quando chegamos no homem, se diz que o homem é um ser racional. O que quer dizer isso, que o homem é um ser racional? Significa que ele pode raciocinar. E efetivamente, creio que todo homem que você conhecer apresentará algum tipo de raciocínio que é um encadeamento, num determinado momento, um encadeamento voluntário consciente que relaciona causa e efeito. Olha, a consciência é voluntário. Talvez, enquanto criança, ele descubra, papai, escurece porque alguém apaga a luz lá no céu? Você diz, que bobagem, né? Bobagem é você que fala. A criança não. A criança está sondando ligações, está buscando exercitar conclusões próprias. E você diz que bobagem. Vem cá que o papai vai mostrar para você o porquê que se faz noite e faz dia. E leva ele diante de um livro, então diante de um vídeo do YouTube. Então, eu dizia, o homem raciocina, você vai verificar que ele é capaz, ele tem, quando ele é criança, ele até tenta. Aí o pai diz, não, meu filho, você está falando bobagem, vem aqui, leva ele no livro, ou então mostra como que é. Pronto, ele nunca mais vai arriscar a desenvolver uma sequência racional. Ele vai ter que perguntar tudo para alguém responder para ele. Ou então, por que tal coisa? Ele vai na enciclopédia, não que não deva. E aí ele entra no PEP com medo de exercitar conclusões próprias, uma sequência racional.
Aí ele tem medo de falar, ele se borra de medo de falar. Onde se espera um discurso inteligente, porque babaquice ele fala de monte. Então, a natureza é racional. E o homem é um ser, um ente natural ou é artificial? O homem é um ser natural, assim como a maçã, assim como a manga, assim como a formiga, porque surgiu na natureza dentro de um processo de causa e efeito. Não foi o homem que criou o homem, porque aquilo que o homem cria é artificial, mas o homem está fazendo clone, aquela besta. Mas vocês esqueceram daquela besta? O homem está fazendo clone, o homem está fazendo... Ele está reproduzindo aquilo que a natureza faz. É a natureza que faz, não ele. Ele está descobrindo, ele está estudando, ele está aprendendo. Porque ele está usando a razão e é justamente isso que os sábios diziam. Você, para compreender a natureza, você tem que ser racional, porque a natureza é racional. Ele é muito esperto, mas esse racionalismo... Porque é preciso entender que os pobres coitados andam cheios de preconceitos. E conversar com um imbecil é muito sacrificado. Ele tem uma conversa que é extremamente elementar. É uma conversa apropriada para um psiquismo, uma mente, nos seus primeiros estágios cognitivos. Vocês assistiram uma aula onde nós colocávamos sobre a excitação do psiquismo e sobre uma resposta reflexa? O modelo primário de cognição é uma criança tem uma excitação identificada como de sede e se você ficar muito tempo sem água, começa a delirar e a ver água. E esse modelo primário de cognição, que a gente explica que até os animais têm, na medida em que apresentam o movimento rápido dos olhos, que foi comprovado que é quando o animal está sonhando. O sonho é um processo imaginativo, é um processo que lida com imagens. Então, a imaginação é o processo primário, e que no homem vai se desenvolver. E é com isso que ele sabe lidar, esse imbecil que eu acabei de falar. O que ele sabe fazer? Ele sabe assistir um filme, apegado às formas, aquelas imagens, aquele jogo imagético que passa na frente dele, e ele vai acompanhando. Aí o vampiro mordeu a moça. Aí a moça virou vampiro. Antes ela já era morta, né? Mordida pelo vampiro, ela vai ser morta eternamente. E aí, então, encontra-se com outra pessoa e vai falar do filme. O que ela faz? Ela retira da memória aquilo que ela viu, aquela coisa palpável, aquela aparência que fornece a possibilidade de imagens. E ela conta o filme. Se tiver um conteúdo escondido, como aquela música que nós cantamos aqui sábado passado, bailam corujas e pirilampos, nas fadas, e lá no fundo azul da noite da glória. Se a pessoa vai, que ela vai vendo pirilampo, ela vai vendo a noite, ela vai vendo... Fica com essa superfície, fica com o véu de Maia, fica com a aparência e é incapaz de compreender o que o autor de uma obra, esses filmes que passam para babaca, o pessoal nem se preocupa em ter alguma coisa, é uma fórmula assim, ó, é o amor, porque ele bota na minha cabeça, né? Então não precisa nem grande
elucubração para criar uma trama, alguma coisa inteligente. Uma vez nós fomos passar o quê? Reunimos um pessoal no PEP, gente, vocês não acreditam, eu vou contar para vocês, ó, foi uma coisa que eu vi, uma coisa palpável, olha, eu vi com esses olhos que a terra há de comer, não a minha visão, os olhos. E só também que a terra vai comer, viu, Vitor? Porque aqui não, hein? Então, é disso que eu estou falando. Daquele imbecil. Ele é assim. Eu vi, então, o seguinte. Fernão Capelo Gaivota. Um filme maravilhoso. Maravilhoso. Então, depois de assistir, primeiro, enquanto a gente assistia, teve meio que roncou, né? Nego dormindo, aquele negócio. Daí perguntado, escuta, o que você viu no filme? Só passarinho voando. Passarinho voando aqui, passarinho voando ali. Passarinho e água. Então, é disso que eu estou falando. Tudo aquilo que está por trás das aparências, o indivíduo não consegue ver. Ele consegue trabalhar só com imagens. E então, o indivíduo preso a formas pode estar nesse estágio porque ele é novo ainda. Ele está ingressando na vida há muito pouco tempo, nessa vida de desenvolvimento mental e intelectual. Mas pode ser um preguiçoso, contumaz, um renitente, que não anda de jeito nenhum, nem a porrada não anda. E fica nesse estágio e não quer sair, porque é muito cômodo. O grande problema, então, seu Vitor, é que o indivíduo, então, não se atreve a exercitar a razão, para poder realmente compreender as coisas. O homem é um ser natural. Ele não é artificial. O carro que você conhece, a pasta de dente, a escova de dente, o par de sapato, o óculos, e um monte de coisa é artificial, porque foi o homem que fez. Quando você quiser distinguir o que é natural do que é artificial, você pergunta, foi o homem que fez? Se foi o homem que fez, não é natural. É natural aquilo que vem da natureza. O homem é racional. O homem é natural ou é artificial? E o processo racional dele, de onde vem? Vem com ele, é natural ou é artificial? O que é artificial? O processo? O conteúdo é artificial. O conteúdo é o que o homem pode conhecer. A psicologia racional demonstra que existem vários conhecimentos que o homem traz na forma de processos. Processos, impulsos instintivos que levam ele a fazer várias coisas. Mas isso é genético. Bom, não perguntei para você se é genético ou não. Estou demonstrando para você que são conhecimentos que não foram adquiridos pelo indivíduo. Certo? Você está assim ligada comigo? Pensamento junto, fazendo o cálculo. Então, eu estou falando sobre processo. E o processo é uma coisa que não se aprende. É uma coisa que se desenvolve. Não se aprende, se desenvolve. Dizem que a criança traz uma vocação para a linguagem, mas não ensine a criança a falar para ver o que acontece. Então, o processo da linguagem está presente. Assim como o processo do latir para o cão está presente. O cachorro precisa estudar para latir. A cadela precisa estudar para saber como é que fica diante do cachorro. O cachorro precisa estudar, fazer um mini curso, aprender para poder enlabar a cachorra, para namorar, para trepar. Como é o nome daquele filme? A Ilha... Lagoa Azul, os dois menininhos lá
Deixaram lá, passado um tempo, tinha 8 crianças. Alguém precisou fazer um curso de como trepar? Não, gente, isso aí vem com a minhoca. Pensar que uma coisa dessa é a coisa mais valorizada pelos imbecis? Prestem atenção no que estou falando. É a coisa que vive na cabeça da pessoa o tempo todo. A gente já cantou a música. Dominique, nique, nique, sempre alegre esperam alguém que possa amar. O seu príncipe encantando, seu eterno namorado que não cansa de esperar. E daí vai, não? É o tempo todo, é pensando nisso antes, depois pensando nisso durante, e depois de chutada continua pensando nisso, com 80 anos, com prótese em tudo quanto é lugar, esticado em todo quanto é lugar, e pensando nisso. Como se o homem fosse só isso, né? E a gente já viu que vai desenvolver, né? Vai desenvolver uma série de coisas, não vai? E vai. Vai chegar a múltiplos orgasmos, vai desenvolver um ponto G, um ponto H, um ponto Y. Vai, tem que desenvolver, gente. Porque é uma busca tão louca, né, que vai desenvolver. Impressionante. Então, o que é que não desenvolve? O processo, gente, não passa pelos sentidos dele. Nasce com ele. Ah, mas é genético, vai a merda. Eu já demonstrei. Ele aprende o conteúdo com o qual ele vai trabalhar. É isto que é aprendido, o conteúdo. Então, por exemplo, televisão, internet, revistas mostram conteúdos. Pessoas se amando, pessoas se separando, se amando de novo, se separando. Qual é o conteúdo que ele vai trabalhar com o seu processo mental? Qual é? Isso. Passa pelos sentidos dele. Então, o homem é natural e o processo racional é natural. A natureza é racional ou não é? Quando que começam esses processos? Quando que começa a formação da árvore na semente? Aí o xarope que não gosta de metafísica não é capaz de compreender. Ele pega uma sementinha, isso aqui é nada, é um pozinho. Aquela semente traz em potência uma enorme árvore. Está tudo ali. Na natureza está o homem. O homem é natural. Onde está a racionalidade? Na natureza, gente. Do nada não sai nada. Isso é uma coisa, mas uma coisa tão clara, uma coisa tão simples, mas que muita gente não consegue entender. Do nada não sai nada. O que tem dentro do nada? Se não tem nada, o que você vai tirar de dentro do nada? Então, tem que ter ali para poder surgir. Querem saber? O nada não existe. Se firmou na filosofia a ideia de que o homem só pode saber aquilo que passa pelos sentidos dele. Onde você acha o nada? O nada é uma ficção, porque o universo é pleno de energia. Não existe nenhum lugar que se possa dizer, olha, aqui é nada. Sempre há alguma coisa. Sempre há uma vibração energética. Então não acreditem em nada dessa história. É uma farra, não. Vocês não vibram com essas brincadeiras mentais? Então precisa praticar. Eu estava dizendo então que o indivíduo nessa situação elementar de pensamento, quando eu saio caminhar, eu encontro algumas jovens moças, eu digo assim, eu pergunto assim, adivinha sobre o que está falando?
Donde seu príncipe encantando, seu eterno namorado que não cansa de esperar. Os leões sabem onde caçar, porque o animal é tão previsível, mas tão previsível que eles vão para a beira do riacho lá e ficam esperando, sabe que o bichinho vai lá. O próprio crocodilo, essa criatura extremamente pré-histórica, uma criatura arqueológica que está viva ainda. Vocês já viram que trágico? O viadinho, então o búfalo chega na beira do lago, olha para um lado, olha para o outro. Onde você achou nada? E a hora que abaixa para tomar água, pula aquele crocodilo enorme. É horrível a cena. O bicho é burro. Um avisa o outro, olha, ali tem crocodilo, hein? Tenha cuidado. Procure um lugar, por exemplo, uma poça, onde tenha pouquinha água, que você pode ver que não tem crocodilo. Ó! Mas não chegaram nesse estágio ainda. Então esse troglodita ambulante, esse imbecil que fica me enchendo com essas questões, não tem cérebro, tem? Ele assiste um filme, ele sabe falar sobre aquilo que se movimentou na frente dele de uma maneira formal. E ele vai estudar na base da recompensa que vocês já estudaram, né? É tipo do condicionamento. Ele vai estudar aquilo que o dono deu para ele estudar, porque ele quer status, ele quer uma recompensa prazerosa. Diploma, de doutor, de mestre, deste e daquilo. Normalmente, não quer dizer que não tem exceções, pessoas brilhantíssimas que aparecem. Normalmente, o geral, que o homem é racional, de modo inconsciente. Tudo que acontece nele é racional. Ele é racional porque a natureza é racional. Porém, quando ele age de acordo com a vontade dele, ele consegue ser absurdo na natureza. Qualquer dia a gente conversa sobre isso. Como que ele vai conseguir aquele diploma, aquele título, aquela coisa? Ele vai conseguir dando de volta aquilo que deram para ele. Correto ou não? Tem uma amiga aqui que foi acompanhada, né, na universidade para fazer um trabalho, um TCC de encerramento de curso universitário. Ousou colocar aquilo que ela pensava. Sabe aquela criança que quando tentou falar, papai, por que a noite e tal, e deu uma resposta? Não é uma coisa, você está errada. Reprovaram. Porque ela ousou pensar por si própria. Então vai ter que dar de volta aquilo que pediram. Diga para mim que é mentira, gente. Então o que acontece com esse camarada cheio de dó quando ele entra no PEP, né? Aí ele faz grupo de estudos e quando se reúne, o que ele faz? Primeiro que não gosta de ler coisas que exigem um pouco de razão. Porque a leitura que exige um pouco de razão, que é um trabalho filosófico, um trabalho racional, aliás, eles só sabem ler se tiver uma porção de referência, né? Aí é bacana. Aí eles falam, puxa, essa pessoa aqui é inteligente. E a pessoa está repetindo tudo que os outros estão falando, ele está achando o livro espetacular. Agora, se você desenvolve um raciocínio, ele vai fazer o que fizeram para uma amiga nossa, quando ela foi levar o livro Nós, Freud e o Sonho para o camarada ver. Ela foi toda orgulhosa, igual a criança que estava querendo saber a respeito da noite. Ele deu uma lida assim, mas da onde que esse cara tirou isso? Olha, da onde que esse cara tirou isso? Olha, presta atenção, da onde que esse camarada tirou isso? Moeu comigo, não moeu? Ele é dominante, ele é superior. Vocês estão entendendo isso? Ele é superior de cara. O dia que ele se tornou mestre, ele passou um puleiro a mais no galinheiro mental. E a pessoa, evidentemente, não sabe defender território, que nem tinha território, no caso, nem tinha, não foi capaz de responder para ele, olha, um pouco antes. Ele tirou isso de razões expostas ali na frente. O senhor doutor não viu?
O senhor doutor não conseguiu encadear o pensamento junto com ele? Não sabia defender o território, então se acreditou que o outro era superior e eu era inferior. E assim ficou o preconceito do idiota. No preconceito do idiota, as classificações são feitas em nível de superioridade e inferioridade. A pessoa chega aqui, então, não sabe raciocinar. E aqui é uma casa que procura estimular o raciocínio. E a pessoa não sabe ler, porque começa a ler com a mesma rapidez que lia os livros escolares, com aquela pressa para se livrar logo. Fazer um resumo rápido, né? Fazer uma síntese. E sai rotando couve por aí que fez curso de leitura dinâmica, que lê tantas páginas por segundo. E pega um livro que exige que a pessoa pare e trabalhe conceito por conceito. O autor está falando aqui amor-tesão. Sim, o que é amor-tesão? Porque é uma curva, ou então e vai em frente. Não aprendeu o conceito amor-tesão. A ordem das bicadas. A ordem das bicadas é a galinha que bica uma outra e tal, não sei o que, pegou assim uma coisa e já passa para frente. Cada conceito é um subsistema. Por favor, entendam, cada conceito da psicologia racional é um subsistema inserido num sistema total. Todo entendimento se dá pelo conhecimento da totalidade. Mas esse camarada acostumado a ter uma lata de lixo, onde ele pega fragmento de todo, ele é capaz de falar de astrologia, astronomia, ele é capaz de falar de futebol, conhece tudo sobre futebol, ele é capaz de falar de física, química, biologia, matemática e tudo mais. Só que tudo fragmentário. Ele tira esses fragmentos e oferece para mostrar que é superior, para mostrar que é mais do que outros. É para isso que ele tira essas porcarias desses fragmentos. E vem aqui, vai aprender um conceito colocado com palavras simples, que quando você definir, você está vendo a realidade como é que é. Tu não é nada inventado, não é nada criado, é tirado da realidade. O amor-tesão, você pode exercitar o seu pensamento elementar, imaginativo, e trazer para você da memória tantas coisas que você viu, tantas coisas que você viveu. É fácil assim de entender. Quando se fala de ordem das bicadas, da competição entre as pessoas, que todo mundo está competindo para ser superior, ninguém quer ser inferior, nem mesmo as pessoas que são tímidas, que trazem um grande ressentimento, um grande ódio dentro de si, que eu vi que normalmente esse ódio se volta para si mesmo, e vive cheio de problemas, de saúde inclusive. Então, não consegue adequar o vício, a renitência de um estudo de fragmentos, não consegue entender o subsistema que é tão fácil, juntar com outro subsistema que é tão fácil. E daí então desenvolveram uma teoria. O estudo sobre o levar para o saco, né? Levar para o saco é, quando Freud descobriu isso, disseram que ele era louco. Porque ele dizia, quando a pessoa sonha, está abotoando a camisa, ele está sonhando com sexo. Quando a pessoa sonha e está calçando o sapato, está sonhando com sexo. Falaram, mas você só tem isso na cabeça, falaram para o Freud, né? Não, eram as pessoas que só tinham sexo na cabeça. No sonho ele via o que a pessoa estava querendo. Só que, como naquela época o superego era muito rigoroso, a pessoa não podia sonhar que estava
trepando, então sonhava que estava calçando um sapato. Daí conta o sonho, né? Conteúdo do manifesto. Essa noite tinha um sonho gozado. Interessante, eu ganhei um par de sapatos novos. E aí eu percebi que era o meu número, tudo certo. Um sapato lindo de morrer. Aí eu tentava calçar, mas não entrava no pé. E aí ele escorregava, ele saía, ele escapava. O Freud vai dizer, tá vendo? É a linguagem simbólica, meus queridos, é a simbologia humana que traz os anseios da pessoa. Muito bem. Então, é necessário que o indivíduo dê um salto de qualidades para sair dessa renitência. Se você olhar na natureza, corvo voa junto com um corvo, pardal voa junto com um pardal, sardinha voa junto com sardinha, viado anda junto com viado, cobra com cobra. Os documentários que você vê, o ninho de cascavel, você é surubada que cascavel faz, já viram? É uma loucura, gente. É um monte de cascavel embolado, você não sabe quem está com quem. Parece baile funk, né? Não é uma coisa. Então, na natureza é assim, é uma lei natural, semelhante atrai semelhante. E lamentavelmente, eu sempre digo assim, olha, nós moramos num país extremamente atrasado, principalmente do ponto de vista intelectual. E a nossa relação é essa. Então, corvo anda com corvo, peixe com peixe, cachorro com cachorro. E nós temos que viver acompanhado de pessoas que não gostam de raciocinar, que têm ódio de quem raciocina, que têm aversão de quem propõe problemas. Porque são cheios de respostas para que querem problemas. Então o indivíduo tem muita dificuldade aqui no Unipep, espiritualmente da mesma maneira. Corvo com corvo, aranha com aranha, cobra com cobra. Homens e mulheres capazes de ter uma harmonia intelectual e mental, que são capazes de trocarem ideias, de articularem pensamentos e diálogos em comum, de conversarem em paz e com sabedoria. E é um nível de sintonia. Aqui no NUPEP há um esforço enorme de se estabelecer uma sintonia um pouco acima do trivial, do normal. Paremos por aqui.